Olá, amigo telespectador. Eu, no último tete-a-tete que tive aqui consigo, tive a ocasião de lhe falar acerca do Dia da Mãe e de uma mãe muito especial. E nessa videocrónica eu tive a ocasião de lhe dizer que no Dia da Mãe deste ano de 2012 tive a sorte, tive o privilégio de ter comigo a minha mãe, que foi transportada pelas minhas irmãs, que assim quiseram não só dar-me a mim essa satisfação de a ter comigo na Eucaristia, como também, sabendo elas como de facto a minha mãe se sente bem em participar na Eucaristia, e concretamente na Eucaristia do Filho, passa em modéstia, trouxeram-no também para que ela pudesse beneficiar dessa oportunidade. E depois foi para elas, para as minhas irmãs, o trazerem a minha mãe à missa, foi de facto a prenda que elas ofereceram à minha mãe. Ora bem, eu estou a contar-lhe isto que já de facto lhe tinha dito na última videocrónica, porque o caso que eu lhe quero contar tem também a ver com isto. Portanto, eu celebrei a Eucaristia onde ela esteve presente, isto foi na véspera do Dia da Mãe, portanto, seria o dia 5, foi no dia 5, sábado, aqui na paróquia de Travassou, foi precisamente a missa vespertina, e foi de facto aí que eu tive a possibilidade de celebrar a Eucaristia para os meus paroquianos, onde a minha mãe também estava presente. Ora, depois dessa missa foi sempre a correr, isto ao sábado e ao domingo é sempre a correr, porque como tenho 3 paróquias, acaba uma e logo tenho outra a seguir, apesar de serem em outras paróquias, em outros locais distintos, e portanto é sempre a correr. Portanto, tive essa missa na qual a minha mãe estava presente, portanto das 5 até às 6, depois às 6h15 tinha missa numa outra paróquia, concretamente na paróquia de Espinhel, que é uma missa que é sobretudo participada por crianças e adolescentes e jovens, sobretudo, portanto, esta gente que anda na catequese. É, portanto, a igreja, posso dizer, que fica cheia com todos os que frequentam a catequese. Os mais novos, frequentam a catequese antes da missa e depois ficam para a missa, e depois os mais velhos participam na Eucaristia e depois vão ter eles também a sua própria catequese. Ora, depois de eu ter vindo da paróquia de Travassou, onde tinha participado, onde tinha celebrado a missa, na qual a minha mãe tinha estado presente, foi também, por assim dizer, o meu presente para a minha mãe, eu cheguei, portanto, à paróquia de Espinhel, a esta missa que era participada e é participada por muita gente que frequenta a catequese, não só, mas sobretudo por gente que frequenta a catequese, e durante a homilia dessa missa eu tive a ocasião de fazer uma pequenina homenagem a todas as mães, à minha em particular, mas a todas elas, até porque penso que o amigo telespectador, por certo, que é da minha opinião, são as mães seguramente as pessoas mais especiais da nossa vida. E então estava eu a dizer que tinha tido a sorte de ter a minha mãe comigo, uma vez que as minhas irmãs tinham trazido a minha mãe, com 86 anos de idade, a participar na missa nessa paróquia de Travassou, como já tinha dito, e foi assim que eu comecei a falar. Estava eu precisamente a acabar de dizer isso, ou seja, que a minha mãe de 86 anos tinha estado comigo na missa que eu tinha celebrado, quando há um cromo, que na prática é mesmo um cromo, há um caramelo, um mocito que frequenta a catequese. Eu sinceramente, pela estatura, é capaz de andar talvez no 4º, 5º ano, se calhar, mais coisa menos coisa. Quando eu acabo de dizer que tinha tido a sorte de ter a minha mãe comigo nessa tal missa, a minha mãe que já tinha 86 anos, então não é que ele sai-se com esta: 86 anos? Então ainda não morreu? Amigo telespectador, escusado será dizer que foi uma gargalhada. Eu também me ri, assim, mas com um riso um bocadinho amarelo.
devo confessar. E, claro, são crianças, ninguém leva a mal, são coisas que nos entram pelo um ouvido e saem por outro. Nós estamos fartos de escutar, de ouvir comentários assim deste estilo. No fundo, mesmo sem os dizer, a gente reconhece que coabita com a morte e que mais dia menos dia, mais ano menos ano, chega também a nossa vez, mas eu cá para mim, e depois deste comentário, não é só pelo facto de ter sido a minha mãe, porque isto de facto, ele não estava tanto a olhar a isso em concreto, ele estava a olhar mais para o dado objetivo dos 86 anos, como se houvesse uma data, como se houvesse um tempo limite, como se houvesse um ano determinado para morrer, mas eu dei comigo a pensar, de facto, numa sociedade como a nossa, em que as crianças são postas nas creches, nos jardins infantis, nas pré-escolas, nas pré-creches, e em que os velhos, não vamos ter medo da palavra, são postos nos lares, nos centros de dia. Não quer dizer que esteja mal, infelizmente o nosso tempo assim obriga, e agora com esta história do trabalho tão competitivo, de facto uma pessoa mesmo que queira ser diferente é muito complicado, ou de facto socorre-se de outros meios, de outras pessoas, de outros familiares com alguma disponibilidade para este nível, para estar com, ou então é muito complicado. E também vamos ser corretos e vamos ser justos. Eu acho que o ideal mesmo até seria o centro de dia, em que a pessoa de facto durante o dia está ali bem acompanhada e com pessoas a tratarem delas e sobretudo a fazer com que eles não se esqueçam das coisas mais simples e mais normais, e depois no final regressariam a casa. Isso seria o ideal. Só que de facto a gente sabe que às vezes o ideal é inimigo do bom, e às vezes, quase sempre, muitas vezes isso não é possível. E então, de facto, surgem, na minha perspectiva, os lares também como um mal necessário, porque penso que ninguém tem dúvidas que o ideal seria, de facto, que a pessoa estivesse em casa, na sua casa, no seu cantinho. Acho que todos nós concordamos nesse ponto. Mas com esta mentalidade toda, com este facilitismo todo, com estas eutanásias todas, com este aliviar a carga para o outro lado, mesmo quando se pode, e sobretudo quando se pode muitas vezes assumir, embora nem sempre, volto a lembrar, mas tudo isto acaba por me fazer pensar ainda mais naquele comentário daquele miúdo que, quando ouviu dizer que a minha mãe de 86 anos tinha estado a participar na missa que eu, filho, tinha celebrado, quando ele dizia: "O quê? Mas ainda não morreu?" É caso para dizer, amigo telespectador, afinal de contas, que valor é que nós damos à vida humana? Que critérios, que formas de atuar, que atitudes, que políticas, que pedagogias, que estratégias, que metodologias. Acho que isto necessita de uma grande reviravolta. E, ou muito me engano, ou nós nos pomos bem a pau, ou então, daqui por algum tempo, são outros a dizer por nós: "O quê? Mas ainda não morreu?" E se calhar ouvir o resto: "A tua está à espera de quê?" Pois é, amigo telespectador, cá para mim, o melhor mesmo será que eu, e se calhar você, e se calhar cada um de nós, que nos ponhamos de facto a refletir e sobretudo a viver o valor da vida, que não se compadece com muitos ou poucos anos, que
que não interessa se está no fim ou se está no princípio, ou se está dentro do corpo da mãe até, que não interessa de facto se tem saúde ou se não tem, não interessará antes, nestas coisas, dar conta daquilo que muitas vezes não damos conta e que é de facto a verdadeira importância que nós temos, não por aquilo que temos, mas por aquilo que somos. Olhe, pensa nisto, já agora e por que não, até um dia destes.